Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje és tu que mandas. Hoje sou eu que mando. Eu pedi-te uma coisa, para trazeres uma coisa para esta... Pois era, havia trabalho para casa. Havia trabalho para casa que eu te pedi para fazer. Porque nós falamos muitas vezes de relacionamento, já fizemos de várias formas diferentes, vários temas diferentes, várias abordagens e pontos de partida diferentes. E hoje o ponto de partida é não são mais verdades sobre relacionamentos que tu tens aprendido durante estes anos todos, ou ideias, conceitos sobre relacionamentos que não se costuma dar, mas que tu achas que são importantes para um relacionamento longo e saudável e duradouro. Portanto, a minha proposta era, eu pedi-te para trazeres duas coisas, que eu também tenho duas, e fazemos assim alternado. Tu partilhas uma, eu partilho outra. Exatamente. Sim, olha, sim, antes de começarmos, deixa-me dizer-te que eu fiz com este trabalho para casa aquilo que fazia no tempo da escola com o trabalho para casa. Então? Esqueci-me. Esqueci-me, e só depois, quando tu me lembraste, olha, amanhã, e eu aí lembrei-me. E fiz o que fazia na altura, que é fui fazer à pressa. Certo. Mas na realidade, depois, como este era um trabalho para casa que era mais de reflexão, depois estive a refletir sobre o assunto e acho que encontrei aqui umas coisas que, espero eu, são interessantes para partilhar. Certo. Mas deixa-me dizer-te, já agora, antes de nós começarmos, que quem nos está a ouvir pode... Enquanto nós não lançamos as nossas propostas, pode pensar nas suas próprias propostas, não é? Se estivesse aqui no meu lugar, que duas coisas que acha que são verdade nos relacionamentos, ou que são importantes nos relacionamentos, e que normalmente não são aquelas que se respondem a esta pergunta. Certo, não é? as cenas típicas que seria, saber comunicar é muito importante. Tipo, no shit Sherlock, Sim, né? sim. Mas não é esse tipo de coisas que eu queria aqui hoje. Ok, está bem. Pois, porque isso é que gerou aqui uma certa pressão. Certo. Porque eu estava a pensar, a minha primeira reflexão foi, eu acho que todas as minhas verdades, não é? Minhas, não é? Agora apareceu o Gustavo Santos, a minha verdade, as minhas verdades, todas aquelas em que eu ia pensando, soavam-me assim meio a clichê, tipo, ok, isto não é provavelmente assim uma coisa que normalmente não se diz. Portanto, vamos ver se ficas satisfeita com as minhas. Sim, se calhar isto que eu vou dizer, alguém já ouviu muitas vezes, não sei. Eu não. Ah, é? E as minhas duas coisas surgiram porque tenho dois amigos que não se conhecem um ao outro, mas estão assim numa fase da vida em que estão a refletir muito sobre relações. E em conversas com estas pessoas, separadamente, surgiram-me estas duas coisas que eu quero partilhar. Então partilha lá a Queres primeira. partilhar? Sim, e depois eu vou avaliar se é uma boa resposta à tua própria pergunta. Então, a primeira tem a ver com reciprocidade. Ok. Né? Que muitas vezes pensamos que a reciprocidade é no momento, é uma coisa constante. Quando esta questão, que eu acho que o de dar e receber, é algo que se equilibra ao longo prazo. Não é? E tu podes estar nos primeiros 20 anos da relação dás e depois... Não, mas eu acho que estás a perceber o que quer dizer, não é? Que há momentos em que tu só vais receber e há momentos que só vais dar. Ok. Não é? E ao longo prazo é isso que vai e acho que deve haver um equilíbrio. Mas se estamos à espera de um equilíbrio de dar e receber no imediato ou a mais curto prazo, acho que vamos ficar muito desiludidos com os relacionamentos. Essa é a primeira. Ou seja, deixa eu ver se eu percebi aqui deste lado, tu achas que a reciprocidade é uma coisa importante. Certo. E portanto, que há que existir aqui equilíbrio entre o dar e receber na relação, mas qual é o período de tempo dentro do qual tu tentas encontrar essa reciprocidade? Certo. Quanto mais curto for esse período de tempo,
mais exigente é ter este equilíbrio e menos interessante pode ser, não é? Você será, não, nós temos que... A nossa relação tem que ser equilibrada dia a dia. Ou seja, se eu hoje faço alguma coisa por ti, tu tens que fazer alguma coisa por mim ainda hoje. Yeah. Ou se há um momento onde, sei lá, eu queria mais espaço para ti, para tu falar sobre os teus desafios, então a seguir tu tens que criar esse espaço para mim imediatamente, senão há um desilquilíbrio. Né? E tu estás a propor que... O quê? É dentro do mês? É dentro do ano? É dentro da década? Obviamente, não é? Voltando a outra palavra que nós já fizemos quase um episódio inteiro sobre o depende, não é? Claro que depende, mas eu acho que muitas pessoas ficam muito... não apostam nos relacionamentos porque não sentem essa reciprocidade, acham que têm que sacrificar coisas que são muito importantes para elas e não conseguem ver o não fazer isto que eu quero muito fazer agora, né? Pode servir para criar uma boa base de confiança na minha relação, para eu depois poder voltar a fazer o que eu quero fazer. Né? E não estar disposto a fazer esse... Não estou a encontrar esta... Não é sacrifício, é um pausa, ou stand-by. Acho que às vezes perde-se muita coisa ao longo desta criação de uma base estável por causa disso. Eu acho que há assim uns momentos nos relacionamentos onde esta ideia é mais óbvia, né? De que o facto de agora não existir reciprocidade não quer dizer que não haja reciprocidade no longo prazo. Né? Por exemplo, uma das pessoas no relacionamento está doente ou está a lidar com um estado de poucos recursos, está deprimida ou recebeu uma notícia muito difícil, está a lidar com um choque, está a fazer um luto. Né? Nós naturalmente percebemos que se eu for a outra pessoa, este é um momento mais para eu dar, cuidar, do que propriamente para estar a dizer assim, agora eu também quero receber, não é? E esse exemplo é bom porque é muito óbvio, não é? Mas acho que podemos transferir esse exemplo para outros contextos e outras realidades, não é? Porque eu acho que, claro que podemos querer uma coisa que depois não vamos poder efetivamente ter, mas se não estivermos dispostos a abdicar um bocadinho da reciprocidade no início, não vamos saber, não é? Certo. Ok. Até pode-se dar um exemplo de uma dessas pessoas, especificamente. Qual era uma das questões? Era que ele é uma pessoa que se identifica como não monogâmica. E ele encontrou uma pessoa que ele gosta muito. E estava a dizer que se está mesmo a apaixonar. Mas esta pessoa identifica-se como monogâmica. E então estavam ali nesta dança, como definir essa relação. E eu tentei introduzir esta proposta de, se calhar, tu não viveres a tua não monogamia neste momento, podes ajudar essa pessoa que tu gostas muito e que sentes que queres investir nessa relação, pode criar a confiança e a segurança necessária para tu depois poderes viver isto. Este é um exemplo também desta... Pode não funcionar, não é? Obviamente. Mas mas esse exemplo acho que é um bocado lixado, porque tu sabes... Claro. Não, é lixado neste sentido, porque tu trouxeste esta palavra de reciprocidade e estás a dizer que a reciprocidade ao longo do tempo é uma coisa importante para o relacionamento poder ser saudável. Só que o que estás a propor é que a reciprocidade não tem que ser constante. Pode haver um momento em que eu estou a dar mais, mas depois também vai haver um momento, pode ser mais tarde, pode ser daqui a anos, mas dizer assim, mas espera lá, mas há reciprocidade a longo prazo, não é? E eu não sei, eu por acaso tenho algumas dúvidas sobre o exemplo que estás a dar, porque pode ser um exemplo em que eu estou a abdicar de alguma coisa que é tão importante para mim, sei lá, eu digo assim, olha, eu adoro ver futebol, a coisa que eu mais gosto é ver futebol, e estou a começar uma relação com uma pessoa que detesta futebol e quase me mostra... Mas esta não foi, a pessoa aqui em questão não foi essa... Ok, uma pessoa, está bem, uma pessoa que diz, se calhar um dia mais tarde eu até concebo a possibilidade de ver futebol, mas agora não. E então eu digo assim, ok, então eu vou abdicar disto, que é muito importante para mim, e depois
acho que isto pode também estabelecer aqui uma base de confiança que permita mais tarde nós vermos futebol juntos, não é? Exato. Só que isso também não pode criar aqui um grande ressentimento, que é eu daqui a 2 ou 3 anos digo assim, então como é? Vamos ao futebol? E a pessoa diz assim, não, eu continuo a não gostar dessa porcaria do futebol. Não é? Claro. Não, isso pode... E eu digo assim, então, mas eu tive estes anos todos a investir. A pessoa diz, mas então estavas. Só que nem... Só prescindiste disso para depois conseguires o que queres. Mas aí, o que é que eu vou fazer pelo caminho? Não é que nunca mais vou falar disso. Agora só falamos sobre isto outra vez daqui a 2 anos. Não é essa a questão, não é? Vais apalpando o terreno do futebol pelo caminho. Agora misturei a conversa e agora estão pessoas em casa a dizer assim, será que quando o meu marido me fala de futebol e ele está a falar de não monogamia? Isto é tudo uma metáfora. Sim. Mas percebes o que estou a tentar dizer ou não? Precisas explicar melhor? Não faz sentido para ti? Sim, acho que sim, eu até... Porque é uma questão de necessidades. Eu comecei a pensar mais ao contrário até. Que é, se eu, no meu... Tu aqui estavas a falar mais de eu no relacionamento perceber que às vezes eu estar a dar mais ou a prescindir de alguma coisa que é importante para mim, a abdicar, que isto pode ser criar condições... Eu não estou a gostar muito que estás a utilizar a palavra abdicar. Abdicar, ok. Eu gostava que encontrássemos aqui outra palavra, porque não é abdicar, é não fazer agora. Estou a agir de uma forma que é mais confortável para ti agora. Porque é neste momento... Estou a tornar a relação viável. Para mim, contribuir para o teu bem-estar do que satisfazer as necessidades que eu satisfaço com essa atividade. Ok. Whatever that is. Sim, Yeah. ok, está bem. Só que estás a propor que, eu estava aí mais ao contrário, que é quando eu noto na relação que a outra pessoa está a ser mais flexível, está a se adaptar mais, está a contribuir mais para as minhas necessidades do que eu para as dela. Portanto, o que a Mia propôs é que, em algum momento, se eu não cuidar desta reciprocidade, dizer assim, pois é, olha, eu andei durante este tempo, por exemplo, queria muito fazer um MBA e andei a estudar à noite e fiz aqui um investimento muito grande, mas a outra pessoa teve que dar imenso para que isto fosse possível. Ela segurou muito mais a casa, os filhos, abdicou às vezes de algumas coisas que gostava de fazer, porque, por exemplo, eu tinha aulas do MBA todos os sábados de manhã e a pessoa, por exemplo, deixou de jogar um desporto que gostava. Agora, se calhar é uma altura para eu me focar em criar este tal equilíbrio a longo prazo. Foi mais para aí que a minha atenção foi. Não é? Sim, porque esta proposta também pressupõe uma consciência em relação a esse longo prazo, não é? Será que o que é que tanto do lado de dar como do lado de receber? Sim. O que eu acho que aqui não é muito fácil definir é o prazo, não é? Não. Porque há certas decisões dentro de uma relação que podem criar aqui um desequilíbrio durante algum tempo. Tipo esta cena de eu agora... Imagina que eu agora dizia, olha, Mia, estive a pensar muito e como eu... acho que vou tirar uma licenciatura em Psicologia. Não é? E isso vai implicar que durante aqui 3 ou 4 anos eu esteja muito dedicado aos estudos, vou precisar de tempo, vou precisar de recursos, vou precisar de fazer trabalhos, de estudar e, portanto, olha, o meu tempo para a família vai ser menor, o meu tempo para cuidar da casa vai ser menor, o meu tempo para o nosso relacionamento vai ser menor, não é? Portanto, eu estou aqui a propor que eu vou introduzir aqui um desequilíbrio grande na relação e durante muito tempo, não é? E tu podes dizer, olha, eu conseguia lidar com isso durante 2 ou 3 meses, agora não durante anos, não é? Mas aí tens essa escolha, não é? Sim. Portanto, mas esta ideia... se calhar o equilíbrio pode ser criar de outras formas. Aquilo que nós achamos que é dar e receber pode ser muito diferente, não é? Porque às vezes, não é? Aliás, acho que isto é dos motivos às vezes de luta dentro de um relacionamento, que é, eu acho que estou a dar mais e tu achas, não, eu é que estou a dar mais, não é? Então eu faço isto. Mas uma das propostas dessa ideia é precisamente essa consciencialização deste dar e receber e de falar disso também a partir das necessidades que temos. É abrir um Excel e cada um mete lá o que está a dar e receber. Mas tu não consegues ver, se tu vai fazer daqui a menos de 2 semanas, faz 28 anos? 8 anos que nós estamos juntos. 28. Não. Sim, eu estou há 28 anos a dar, agora os próximos 28 é para receber. Cala. Olha, não há um momento em que passa para as minhas? Não, mas quero só saber o que é que achas sobre isso. Se tu olhares para esta ideia... É super equilibrado.
Mas não Mas pode... teve momentos desequilibrados. Certo. Teve momentos onde claramente um de nós estava a dar mais que o outro, claramente. Certo. Sim. Sim. E isso não foi importante? Isso foi O outro... Isso foi importante de vários motivos diferentes, incluindo para o próprio relacionamento. Certo, é isso. Pronto, era isso que eu queria Bom. dizer. Tua primeira Ganhaste. coisa. Não, Sim. tenho razão. Olha, então, a minha primeira coisa vem junto com a segunda. Ok. Porque A minha segunda coisa também, de alguma forma, está ligada à Ok, primeira. mas as minhas duas vêm mesmo muito juntas, ou seja, porque eu estava, quando estava a fazer finalmente o trabalho de casa, estava a pensar numa e estava a pensar noutra e estava a dizer, ok, como é que eu falo de uma sem falar logo da outra? E ficou muito difícil e disse, ok, o ideal é falar logo das duas seguidas. Ok, então, quando eu comecei a estudar a programação neurolinguística, em 1900, um dos conceitos que eu me lembro que ficou assim muito presente quando estava a estudar a forma como nós nos exprimimos e as construções frásicas que nós utilizamos, foi a diferença entre os operadores modais de necessidade e possibilidade. Os operadores modais de necessidade são, sobretudo, o eu tenho, eu devo, eu preciso. E os operadores modais de possibilidade são mais o eu posso, ou até às vezes o eu quero. E então eu acho que quando eu estou do lado de fora a observar a forma como outras pessoas falam sobre o seu próprio relacionamento, e eu tenho aqui, até de formação profissional, eu tenho muita tendência a reparar nestes operadores modais. Se a pessoa, quando fala sobre o relacionamento, se tem mais estas expressões de necessidade, que é, pá, eu tenho que fazer isto, eu preciso fazer aquilo. Necessidade no sentido mais da obrigação. Sim, aqui necessidade no sentido da obrigação, Certo. que é, eu tenho de, não é? Eu tenho de aturar o mau feitio dele, eu tenho tenho de chegar cedo a casa, eu tenho de lhe telefonar, eu tenho de esconder isto de coisa, eu tenho de ter muito cuidado. Isso é mais eu tenho, que é uma obrigação que eu tenho. Caso contrário, isto tem consequências. Portanto, Chatices, não é? tem chatices. Portanto, porque normalmente quando as pessoas começam a refletir mais sobre assim, a linguagem e prestam atenção àquilo que acontece com elas emocionalmente e até fisicamente, quando dizem eu tenho é uma pequena opressão, não é? Eu tenho de, não é? A pessoa quase que se sente ali... É uma parte que não está a ser aceita. Sim, é uma obrigação. Portanto, a obrigação é a ausência de escolha. Que é eu tenho de. Eu tenho de contar isto. Eu tenho de contribuir. Eu tenho de pagar as contas da casa. Eu não posso. Sim. Sim, isso seria... Depois os operadores modais de possibilidade são especialmente o eu posso. O eu posso já é uma verbalização de uma possibilidade. Eu posso. Olha, eu posso partilhar isso com a minha mulher, ou eu posso tirar uns dias de férias, ou sim, olha, eu posso fazer o jantar hoje, não é? É mais uma possibilidade, que é, há várias escolhas, existe esta possibilidade, que eu muitas vezes depois até confirmo que é a minha favorita, dizendo, olha, eu quero fazer o jantar hoje, ou eu quero fazer uns dias de férias, ou eu quero pagar esta conta. Não é? E então, aquilo que é muito interessante ver aquilo que acontece connosco quando estamos no mundo da obrigação ou no mundo da possibilidade, não é? Que é, eu tenho. Normalmente nós começamos a sentir tipo as coisas a apertarem, não é? E, pelo contrário, quando entramos na possibilidade, é mais um abrir. Né? E então, eu acho que uma coisa muito importante nos relacionamentos, e que nem sempre fala sobre limites, fala sobre liberdade, fala sobre expressão e comunicação dos nossos desejos, dos nossos receios. Eu acho que uma boa forma de falar sobre isto é nós procurarmos diminuir os eu tenhos, que é diminuir as obrigações e aumentar as possibilidades. Okay? Porque logo à partida, muitos relacionamentos têm esta mega obrigação, que é a obrigação do relacionamento. Que é, pá, eu estou num relacionamento com esta pessoa, logo, pá, eu tenho de aturar, eu tenho de fazer sacrifícios, eu tenho que dizer que sim, mesmo quando... eu tenho de manter a relação. Eu tenho de manter a relação. Eu acho que para muitas pessoas é a grande fonte de
sofrimento da sua vida. Eu tenho de manter... E não estou aqui, até não estava só a falar de relações amorosas, não é? Eu tenho eu tenho de manter as minhas relações familiares, que eu tenho que aturar isto, não é? Isto pode-se ligar àquilo que eu estava a dizer também, não é? Naquilo que tu estavas a definir como abdicar de coisas, eu posso aplicar este princípio. Sim, o abdicar eu tenho. Em vez de dizer eu não posso, eu tenho de ser de uma certa forma, posso dizer eu posso ser desta forma agora, ou fazer isto agora, neste momento. Sim, são dois caminhos muito diferentes e claro que eu compreendo, não é? Se eu fizer aqui um exame, por exemplo, de quais são as minhas possibilidades e as minhas obrigações dentro de cada um dos meus relacionamentos, não é que não, é só possibilidade, eu posso fazer o que me apetece. Bem, quer dizer, eu no fundo posso sempre fazer o que me apetece, só cada uma dessas coisas tem consequências, não é? Há coisas que eu mais ou menos sei que se as fizer, a outra pessoa vai ficar chateada, ou vai ficar triste, ou até pode inviabilizar o relacionamento, mas eu posso fazê-las, não é? Eu acho que um dos grandes problemas com o voto de casamento, não é? Com aquela promessa que é meia louca de eu prometo amar-te, não é? Para todo sempre. Para todo sempre até que a morte nos separe, não é? E se em algum dia não te amar, olha, tenho de fazer de conta e tenho que aguentar, não é? E um dos grandes problemas é que se transforma numa mega obrigação. Claro que há coisa, por exemplo, eu claro que sinto em relação ao meu papel de pai e ao cuidar dos meus filhos, eu sinto uma certa obrigação, não é? E às vezes posso dizer, eu tenho de levar os meus filhos ao treino, todos os dias. Só que depois, quando paro, digo assim, não, mas isto é abusivo, dizer que eu tenho de, porque eu não tenho. Eu não tenho. Eu posso dizer, olha, não me leve mais ao treino. E eles dizem, mas assim não posso continuar a jogar o desporto que quero. Ok, é a consequência disso. Só que como eu quero contribuir para que eles se sintam bem e pratiquem o desporto que gostam, no clube que gostam, nas condições que preferem, então eu quero levá-los ao treino, né? Só que a forma como eu me sinto é tão diferente quando eu digo que eu quero levar os meus filhos ao treino todos os dias, né? Eu quero contribuir para que eles estejam bem e é tão diferente quando eu digo eu tenho. E então, eu acho que é interessante. Por isso que eu estava a dizer que as minhas duas coisas, no fundo, são duas em uma. Que eu acho que é mesmo interessante nós observarmos a nossa própria linguagem e observarmos se o nosso relacionamento, se ele é governado pelas possibilidades ou pelas imposições. Sendo que até uma parte destas imposições são imposições meias ocultas ou não ditas, que é, nunca falamos sobre isto, não é? E se houver estas imposições, essa sensação de obrigação, é também quando cresce o ressentimento. É também quando cresce o ressentimento, não é? Por várias razões, ao longo da nossa evolução enquanto espécie, começou a surgir e a ganhar muita força esta ideia do relacionamento e do relacionamento a dois e da institucionalização do casamento. E nós sabemos que isso tem, do ponto de vista sociológico e até psicológico, e do ponto de vista social, da organização social, isso tem uma série de razões e explicações. Mas nós até vivemos um tempo onde algumas dessas razões e justificações já nem sequer fazem sentido, porque felizmente estamos organizados de forma a que não precisamos dessa obrigação. O que, por um lado, é ótimo, porque quer dizer que as relações que nós temos não são por imposição, são por escolha. O que é muito mais fixe, não é? Eu não quero... Porquê que a tua mulher está contigo num relacionamento? Porque tem que estar, porque não tem outra possibilidade. Porque um dia disse que sim e agora, olha, aguenta, não é? Isto não é muito melhor dizer, ela está porque quer, não é? Porque quer, porque é satisfatório para ela, porque diante de todas as possibilidades que tem no mundo, está a escolher esta, não é? E eu acho que nós, às vezes, nos relacionamentos perdemos isto de vista. É por isso que, às vezes, os relacionamentos... Agora não estamos a falar estamos a falar de um relacionamento normal, que é só referir isso, não é? Não estás a... Sim. Normal? Não, estavas a dizer isso, o que é que eu pensei? Olha, pode haver situações em que esta mulher escolhe para ficar porque não tem hipótese de ser lá, porque não tem um tostão na conta bancária para sair da relação. Está bem, ok, mas aí... Lá está, Sim. e esse relacionamento é governado por eu tenho de ficar porque eu tenho de ter como sustentar os meus filhos e a única pessoa que ganha dinheiro aqui é ele, por exemplo. Apesar de ele me tratar mal, de
de não me entregar amor, não é? Só que, mas é precisamente isso, que é o meu relacionamento é governado por eu tenho. Não é? Às vezes, não é que... Sim, o que estou só a querer dizer é que nem sempre, não é que é só mudar Não, o modus operandi não, claro, muda, não é? não, claro que não, Não é porque assim tão fácil. não, porque o eu tenho é um reconhecimento que não é que eu tenho mesmo, é eu escolho por causa das consequências. Certo. E às vezes as consequências são gravíssimas, sei lá, posso estar neste momento numa sociedade em que dizer não quero mais este casamento representa morrer, ou Certo, ser preso, ou outra coisa qualquer, Queria não é? só fazer esta Claro, parte. isso é importante. Esta proposta, não é? Se nós levarmos isto ao extremo, não é? Dizemos que mesmo a pessoa que está ou dizer tu tens que fazer isto se não morres, ela continua a ter uma escolha, não é? Só que nós sabemos qual é a escolha que vamos fazer na maior parte das vezes nesse caso. Eu estou aqui a falar é quando nós procuramos olhar para a qualidade do nosso relacionamento, que quanto mais eu tenho governo um relacionamento, menos interessante ele poderá Certo. ser. E quanto mais eu posso, quanto mais possibilidades existirem, não quer dizer que só porque há muitas possibilidades no meu relacionamento que eu vou vivê-las todas e vou andar atrás de todas elas, não é? Mas se eu disser assim, olha, eu posso passar mais tempo em casa, ou eu posso dedicar mais agora durante um tempo à minha carreira, ou eu posso pedir para estar 2 ou 3 dias sozinho, ou eu posso ficar com os meus filhos o tempo que me apetecer. Não é? Quando há muitos eu posso, há mais esta sensação de liberdade e de escolha. Yeah, Ok? claramente, faz todo sentido. Gostei. Gostaste do meu 2 em 1? Mas esse são 2 em 1? Era porque era o eu tenho e eu posso. Ok. Isso é um bocadinho batota, não é? Não, não é batota, porque são duas coisas bem diferentes, são 2 caminhos diferentes. Ok. E eles não são necessariamente. Porque tu há bocado tu disseste assim, em vez do eu tenho, eu também posso ser eu não posso. Não é? Que é quase. Estou aí a tratar um oposto. Às vezes a pessoa, em vez de dizer eu tenho de respeitar esta pessoa, diz eu não posso faltar ao respeito a esta pessoa. Não é, não é bem a mesma coisa. Tem aqui uma pequena diferença, mas é assim na mesma linha. Sim, eu acho que a proposta aqui no fundo, é uma proposta de reflexão do que tipo de linguagem é que eu utilizo, né, se eu estou numa relação Sim, íntima. mas aqui nem era muito para dizer, tens que mudar a tua linguagem. É mais a tua linguagem, em princípio, é uma expressão das limitações e das possibilidades que tu tens no teu relacionamento. Certo. E nem sequer estou a dizer que é mau ter limitações. Não, Tá. eu percebo isso. Agora, também, se eu acho que está implícito aí esse convite de, ok, se calhar eu posso ver mais possibilidades na realidade. Se eu mudar um bocadinho o meu foco, o que é que acontece? E o contrário é, não, eu tenho de ter muitos tenhos. Exato. Ok, então estás preparado para a minha segunda coisa? Sim, Sim, eu posso estar preparado. pode estar preparado. Não, eu tenho de estar preparado. Estava a pensar que eu vou começá-la por dizer tenho de... Pronto, estragaste isto tudo já. Então diz, eu tenho. Tens Tenho. de estar preparado para ter o coração partido. Tens de preparar. Tens de estar preparado para ter o coração partido dentro do teu relacionamento. Não consegues ter... não consegues. Se não É tiver... difícil teres uma relação saudável, duradoura e realmente boa, se não estiveres disposto a ter o coração partido. Uhum. Essa foi a minha segunda coisa. Essa é a minha segunda coisa. Sim. Porque se estamos dispostos... no fundo, de nós nos confrontarmos com a possibilidade de ficarmos com o coração partido, mas não fugirmos por nos confrontarmos com essa possibilidade. Sim, isso é uma das ideias assim mais fortes que tu apresentaste no Heartfulness, quando escreveste, não é? Eu enfrento a vida de coração aberto. Porque eu lembro-me que assim, dos insights que eu tive a ler o livro, que conta... Eu sei, faz 10 anos este ano já agora. Faz 10 anos, não é? E tu lá contas uma série de histórias, algumas até envolvendo-me a mim, que não foi só fácil ler o livro. Aliás, para quem nunca leu, recomendo vivamente, que é um dos livros que eu mais gostei de ler. E não é um dos livros da Mia que eu mais gostei de ler, é, no geral, um dos livros que eu mais gostei de ler. E que eu, assim, partes que
que me senti bastante emocionado, mas acho que um dos insights que eu tive, está, é um clichê, mas assim que bateu mesmo, é que se eu, se eu não estiver disposto a que o meu coração se parta, e eu não estou de coração aberto, Uhum. não é? E se não estiver de coração aberto, será que isto vale mesmo a pena, não é? Será que vai ser tão bom quanto poderia ser? E portanto, isso é um risco, isso é um paradoxo, não é? Que é, se eu me quiser proteger da possibilidade de partir o coração, não vou poder viver um relacionamento pleno. Uhum. E essa é exatamente o que estás a dizer, não é? Estarmos dispostos a ter o coração partido, obriga-nos a viver do coração aberto, Hum, não é? De expormos hum, o nosso coração. É aquilo que eu vejo de pessoas que estão muito em busca, que querem muito ter uma relação hum, íntima boa. E nós também ouvimos muitas vezes as pessoas a comentarem a nossa relação, e quando eu penso assim na nossa relação, que se nós não tivéssemos estado dispostos a partirmos os nossos corações, porque acho que partiram mais do que uma vez, não é? Tanto o meu como o teu, não íamos estar no ponto onde estamos hoje. hum, Acho que às vezes não se fala disso, destas rupturas, no fundo, hum, né? Que depois, obviamente, têm que ser seguidos de uma reparação boa. É hum, como, não é, aquela técnica japonesa do hum, kintsugi, onde partem o vaso e depois arranjam o vaso com ouro. uhum, E o vaso fica mais valioso e mais bonito. Eu acho que é uma das melhores metáforas que existe para isto. E uma das coisas que tenho pensado muitas vezes ultimamente nestas conversas que tenho tido, que são conversas eh, de algumas pessoas muito de se protegerem, que se estão a proteger lá muito. está, eu tenho de me proteger. Tenho de me proteger. Sendo que, principalmente depois de passares por uma experiência onde sentes, Tiveste coração sentes o mesmo coração partido, a partido, não é? sério, Que sim. até a metáfora é violenta, não é? Coração partido é doloroso, não é? A proposta aqui é de eu, tipo, é quase de eu ter essa expectativa que se eu me quero envolver com alguém, eu vou ter o coração partido, senão ou é só uma coisa Ou, quer dizer, esporádica. ou é uma possibilidade, eu posso Sim, partir o meu coração nisto, não é? sim, e é ok, eu estou Mas não achas que às vezes é difícil? Às vezes a pessoa, em inconsciência, diz: Eu, neste momento, eu acabei de. Estou a lidar ainda com a dor do que. claro, Não é? claro. Eu não consigo agora. Mas se eu dizer não, nunca mais quero viver isto, Sim, ok. então nunca mais vais ter uma Pronto, relação a sério. estou a abdicar Ok, disso. tudo É bem. uma decisão informada, Sim, não é? Sei sim. lá, é como, vou pegar aqui outra vez numa metáfora, uma pessoa que se, olha, um desportista que tem uma lesão grave a praticar desporto, e depois ele recupera, não é? E de repente a perna já está operacional, faz de conta, e ele tem que se confrontar com, mas se eu agora, para eu jogar, e se eu me magoar outra vez, eu posso me magoar outra vez. E isso faz com que algumas pessoas digam, pá, eu não estou disposto a lidar com isto, eu prefiro deixar de jogar, Yeah. não é? E vou acabar a minha carreira. Uhum. Enquanto que há outros que dizem, olha, eu vou jogar, mas estão sempre cheios de medo. E depois dizem, eu nunca mais consegui jogar como jogava antes. Hum. E há outros que dizem, pá, olha, se tiver que ser, vai ser, e pá, eu vou cuidar disto, vou estar Fazer o atento, melhor, vou pois. estar atento, vou também integrar aprendizagens, Claro. porque se calhar da outra vez lesionei-me porque não prestei muita atenção, não é? Que é a mesma coisa, eu também posso ir de coração aberto, mas atento às coisas que aprendi no Posso passado, não ir é? de coração aberto de uma forma muito ingênua, Certo. né, Ou, ou dizendo com assim, olha, presença e observação, né, está aqui uma coisa parecida com a para que... ver os red flags e Sim, uma coisa com yeah, aquela que antes me yeah, fez sentir isto yeah. tudo, claro. Não é com ingenuidade isto, Uhum. né. Não, é de uma forma consciente, não é? Uhum. Consciente. Aliás, eu acho que quanto mais consciente tu estiveres da possibilidade de partir o coração, menor é a probabilidade de partir o coração. Possivelmente sim. Hum. Uhum. Porque quando tu consideras a possibilidade, estás mais atenta, quer dizer que depois não vais passar, nunca imaginei que me pudesse magoar. Não, eu sabia que me podia magoar, não Uhum. é? É,
olha, continuando com a minha metáfora, não é? É o tipo que se lesiona e diz, eu não fazia ideia de que era possível uma pessoa lesionar-se a jogar futebol. Enquanto coisas assim, não, eu sei que isso era possível. Eu já vi outras pessoas a magoarem-se. E sei que custa recuperar, eu sei disso tudo. E participei no jogo sabendo disso. Foi uma decisão consciente, não é? Provavelmente esta pessoa recupera melhor, lesiona-se menos vezes porque sabe dessa possibilidade, tem mais cuidado, diz, olha, eu estou muito cansado, isso aumenta a probabilidade de eu me magoar, não é? Eu acho que talvez seja igual nos relacionamentos. Sim. Mas gostei de dizer isso da forma mais extrema. Tens de estar preparada para ter o coração partido. Tens de estar preparado. Yeah. Sim. Se não estás preparado, então, como não estás preparado, vais-te proteger. É isso que eu acho que é uma boa reflexão para fazer, principalmente, não é, no início de uma relação. Estou preparado para ter o coração partido ou não? Porque se não tiver mesmo, eu não vou estar por inteiro naquela relação. Não acredito que consiga dar tudo. Eu lembrei-me, estava a falar deste exemplo do futebol, não era assim um exemplo só abstrato. Eu estava-me a lembrar em particular de um jogador profissional com quem eu trabalhei há uns anos e ele tinha tido uma lesão muito grave e tinha recuperado a lesão e o departamento médico dava-o como 100% apto, não havia nenhum problema, a recuperação estava terminada. Só que não a recuperação psicológica, ele estava com muito medo. E o treinador disse, eu simplesmente não posso pôr este tempo dentro do campo, porque ele, bola dividida, ele não mete o pé. Não é? E, portanto, eu não posso... Ainda por cima ele joga numa posição onde... Isso é essencial. Isso é essencial, ele jogava no meio campo. E aquilo demorou, não é? Nós fizemos algumas sessões para, não é, procurar ultrapassar aquele medo que estava ali instalado. Mas agora que eu penso nisso, é de facto uma belíssima metáfora que é, enquanto ele não teve, só quando ele aceitou que eu posso me magoar outra vez, é que ele conseguiu voltar a jogar. E por acaso até conseguiu voltar a jogar com mais sucesso esportivo do que o que tinha antes. Até acabou depois para ser transferido para outro clube e até correu-lhe bastante bem. Mas ele teve que aceitar a possibilidade, foi só quando ele disse, pois é, eu posso ir e no primeiro jogo, posso magoar logo outra vez. Quando ele aceitou isto, ele começou outra vez a pôr o pé. Sabes? E pronto, isso progressivamente também lhe foi dando confiança para que as coisas corressem melhor. É isso. Boa. Achaste bem? Achei bem. Acho que temos aqui alguns pensamentos interessantes que quem nos está a ver possa partilhar connosco também. Não só o que é que acrescentaria aqui, se estivesse no nosso lugar a responder à pergunta que tu lançaste, mas também acho que pode ser interessante comentarem as coisas que nós partilhamos aqui. O que é que acham sobre isso? Mandem-nos mensagens. Nós gostamos sempre de ler o que vocês acham sobre isto. Exatamente. Sim? E se perceber como é que as coisas são recebidas por aí. Sim, boa. Yeah. Obrigado, Mia, por esta proposta de reflexão. Obrigada. Ficaste contente com o meu trabalho para casa? Tenho boa nota? Tens um 19,5. Tenho um 19,5. Está bem, fico feliz. Obrigado, Mia. Obrigada, Pedro. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida